Nós gostaríamos de cumprimentar a todos os irmãos e ouvintes nesta manhã de sábado, quando nós estamos reunidos através dessa live para levar a efeito mais um momento de adoração a Deus como nós presenciamos até aqui. Já aprendemos na palavra de Deus através da lição bíblica, já ouvimos louvores que nos traz edificação e com certeza Deus, Ele tem para nós palavras, orientações que com certeza nos aproxima dEle. E o intuito, meu prezado irmão e amigo, deste programa, desta programação, é exatamente nos aproximar mais de Deus. Claro que nós já ouvimos, no decorrer desta programação, algumas orientações para isso. Mas eu quero orar ao Senhor junto com você. Eu quero que você se una comigo em oração, porque a oração da fé, ela produz um efeito muito eficaz. E nesta manhã, para que Deus seja glorificado, eu te convido, meu querido, a estar junto comigo, intercedendo a Deus, para que Ele tenha misericórdia e nos abençoe neste momento, como tem abençoado. Altíssimo Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso que estás nos céus, é no nome de Jesus que nós estamos neste momento dando continuidade, Senhor, a esta programação. E eu te peço agora, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, este nome que é acima de todo nome, que tu estenda a tua mão e vá de encontro com esta vida, com esta família, para abençoar, meu Deus, através deste momento, para que o teu nome seja glorificado. Meu Senhor, Espírito Santo de Deus, vem, pousa sobre nós e nos dê a tua direção, em nome de Jesus, nós oramos, bendito seja o nome do Senhor. Prezados irmãos e amigos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus, e eu gostaria de ler com você que está aí comigo agora, não é? Juntos, não é? No livro de Mateus. É um texto muito conhecido, não é? Em que você já leu e releu, mas nesta manhã nós queremos ler novamente do capítulo 25 de Mateus, e o versículo do 1 até ao versículo 5, aliás 4, que diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Meu querido irmão, amigo, nós queremos pensar um pouco nesta manhã, refletir na palavra de Deus sobre esta condição, chamados ou preparados, porque o texto que nós lemos aqui nos dá ou nos leva a pensar ou ter esta ideia, não é? Porque aqui nós encontramos na parábola que Jesus menciona no seu Sermão do Monte, e ele diz exatamente, ou nos leva a refletir sobre isso. Por quê? Porque aqui neste texto
apresenta 10 virgens. E claro, irmãos, para falar da importância do preparo para alcançar o reino dos céus. Jesus coloca 10 virgens e ele quer exatamente trazermos a reflexão, a necessidade do preparo para alcançar o reino de Deus. E nesta parábola, nos leva a entender que sempre que a Bíblia se refere à mulher no sentido figurado, ela está falando de igreja. E a pergunta é: como é que você está se preparando para o encontro com Jesus, que é exatamente o momento triunfal em que a igreja ela vai desfrutar do momento das bodas, festivo do encontro da noiva com o esposo ou com o noivo. Nós encontramos aqui nesta parábola que eram 10 mulheres ou 10 virgens. Mas diz a Bíblia aqui que 5 delas eram prudentes ou zelosas, vamos dizer assim. Mas 5 eram loucas ou despreocupadas, não levando muito a sério a questão do chamado, porque chamada foram 10. E o que nos chama a atenção aqui, eu quero que você também preste atenção, é exatamente isso, que todas as 10 tinham lâmpada na sua mão. E o que nós entendemos por lâmpada? Se nós olharmos para a palavra de Deus, encontramos no Salmo 119 e o versículo 5, quando o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, lâmpadas é a palavra. E todas tinham a palavra na mão. Então aí nós levantamos a questão, se todas tinham a palavra ou lâmpada, não é? Por que então 5 elas eram loucas, segundo a palavra? Na verdade, nós levamos a pensar que elas, na verdade, tinham a palavra. E aqui eu abro um parênteses para dizer: quantos têm a palavra na mão? Quantos têm o escudo? Tem, na verdade, irmãos, a lâmpada na mão. E, na verdade, não se preocupa em abrir esta palavra para buscar o conhecimento, para que através do conhecimento da palavra de Deus você possa estar se alinhando para alcançar o reino de Deus. Porque o meu objetivo, o seu objetivo, em servir ao Senhor, em temer a Deus, é alcançar a vida eterna, é alcançar o reino de Deus. Senão não tem sentido nós deixarmos muitas vezes tantas coisas para estar seguindo ou servindo ao Senhor. E essas 10 virgens, na verdade, tinham esta diferença. Nós poderemos também olhar para o azeite. O azeite, nós entendemos que este azeite simboliza figuradamente o preparo. As 5 virgens loucas,
elas não se preocuparam com o preparo. Porque, irmãos, nós dizemos que o azeite simboliza o preparo, porque sem o azeite a lamparina se apaga. Naquela época era exatamente isso. Tinha que se manter o azeite na lâmpada. Se não tivesse o azeite, não tinha luz. E o crente, o cristão, o servo, aquele que teme a Deus, tem que ser luz. E essa luz, irmãos, se encontra exatamente na palavra do Senhor, porque ela é uma bússola que nos leva, que nos conduz à vida eterna. Nós poderemos aqui também abrir um parênteses para pensar, né? Hoje nós temos o GPS, no mundo atualizado, mas muitas vezes o GPS, se não for bem operado, se na verdade não for bem programado, ele pode levar as pessoas a caminhos escusos, estranhos, até mesmo a morte. Quantas pessoas, às vezes, perdem a vida seguindo o GPS, porque está mal programado, mal utilizado. E quantas pessoas que têm a lâmpada na sua casa, na sua mão, mas não está usando adequadamente, ou seja, está faltando o interesse pelo preparo, para se programar, para que você possa então, no dia da volta de Jesus, você não sofrer a pena da rejeição, mas receber o chamado: vinde benditos do meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai ser o prazer maior de Jesus olhar para você e ver que você se preparou. Você, na verdade, se programou também, porque para servir a Deus de maneira em que agrade ao Senhor, é preciso que nós, na verdade, nos preparamos, nos renunciamos, nos aproximamos de Deus através da sua palavra. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e com certeza nessa luz nós chegaremos sim ao nosso destino final, que é a vida eterna. Mas quando eu disse de preparo, eu posso dizer, meu irmão, que você tenha a lâmpada na sua casa, na sua mão, mas talvez você não é sensível ao Espírito Santo. E nós temos na palavra de Deus, lá em João, quando nós lemos no capítulo 16 de João, encontramos na sua palavra exatamente esta orientação. A lâmpada, ela está na sua mão, na sua casa, mas talvez você não é sensível ao Espírito para ser submisso a Ele, porque disse o próprio Jesus, no capítulo 16, versos 7 e 8, ele diz assim: todavia vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, diz a palavra de Deus. Quando ele vier, quando eu for enviá-lo, diz a palavra no versículo 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, meu prezado amigo e irmão, não basta somente você ter a lâmpada,
é preciso ter o azeite. E esse azeite é o Espírito Santo também, que ele fala ao teu coração, que ele fala ao meu coração, e é preciso que nós tenhamos esta sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo, que está tentando te convencer, tentando te conscientizar da necessidade de você estar se preparando, porque Jesus está voltando. Talvez venha mais rápido do que você possa imaginar. É importante, meu irmão, que nós possamos sim entender a importância, no texto que nós lemos a princípio, que todos tenham a lâmpada na mão. E aquelas virgens, todas tinham lâmpada. Aí você pergunta, mas qual é a diferença, pastor? Qual é a diferença? Como já dissemos, a diferença é o preparo. Mas qual é o preparo? O preparo é o conhecimento da palavra de Deus. Como nós encontramos lá em Oséias, no capítulo 4 e o versículo 6. Porque a falta do conhecimento pode levar o homem, a mulher à destruição, e Deus não quer que você, na verdade, seja destruído, mas que você no final da sua jornada alcance a vida eterna. Aleluia! Por isso disse Deus ao seu povo, no capítulo 4, falando sobre o conhecimento, o preparo. Ele diz assim no verso 6 de Oséias capítulo 4, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da minha lei, da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, que ouve nesta manhã, veja que Jesus chama aqui para a responsabilidade. É preciso que nós tenhamos esta visão, para que nós possamos, na verdade, meu querido, receber de Deus esta bênção. É exatamente isso, é você se preparar, porque não basta ser chamado. Quantos que são chamados e parece que se conforma com o chamado e para no tempo? E a palavra de Deus chama nossa atenção para este perigo de você estar caminhando e não chegar no final para ser coroado com uma coroa da vida eterna. Jesus foi coroado com uma coroa de espinho para que você fosse coroado com uma coroa da vida, mas depende de você, porque hoje, preste atenção, você pode fazer tudo de qualquer jeito, você pode cantar de qualquer jeito, você pode falar de qualquer jeito aqui, não é? Mas para entrar no reino de Deus, as coisas são um pouco mais sérias, não são como se imagina ou talvez como se faz hoje, achando que Deus recebe tudo de qualquer maneira. Não, Deus continua sendo Deus, como nós ouvimos. Deus continua sendo Deus, e quando Ele vier
Diz o apóstolo que ele espera encontrar um povo fiel, zeloso e de boas obras. Para isso é necessário que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, que ela continua sendo lâmpada para os pés e luz para o caminho. Para aquelas 5 virgens que, consideradas loucas, faltou exatamente isso, o conhecimento desta palavra, para fazer a vontade de Deus. E nós encontramos na palavra do Senhor, num outro texto, rapidamente, só para lembrar o contexto também, Jesus falando de um rei que tinha um filho, e ele fez uma festa das bodas para aquele filho, e ele convidou, e os convidados na verdade não se importaram muito. Depois ele convidou outros, e foram muitos convidados, mas a partir do capítulo 22 de Mateus, e o versículo 11, diz a Bíblia, que o rei foi na festa, entrou no salão, no local da festa, para verificar, e ele observa que ali tinha alguém que não estava vestido adequadamente, vestes reais, vestes brancas, como diz o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 9, dizendo que em todo tempo seja alvo teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É importante, irmãos, que as tuas vestes estejam brancas. Isto é preparo, porque diz na conclusão aqui, do verso 14, do capítulo 22, de Mateus, dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí eu pergunto: você é chamado? Você já foi chamado? Você tem a lâmpada na sua mão? Você tem a palavra de Deus na sua mão? Como você está utilizando ela? De forma adequada ou de forma inadequada? Você está mais ouvindo o que dizem por aí, ou ouvindo a palavra de Deus, a voz do Senhor? Deus quer te premiar, como foi premiada aquelas 5 virgens, porque na conclusão do capítulo 25 de Mateus, nós encontramos que 5 receberam o prêmio porque entraram para as bodas, mas as outras 5 chegaram atrasadas. Para o reino de Deus não chega atrasado, chega na hora, e a hora talvez seja agora, para você. Deus está alertando a mim e a você, para nós termos cuidado, porque o Senhor está voltando, e Ele quer que você chegue não atrasado, mas chegue no momento, antes da porta fechar, porque a porta ainda não se fechou, mas vai se fechar. E quando ela se fechar, não adianta bater, não adianta você, na verdade, se espernear. Não, ela não vai se abrir, não vai se abrir. Você pode abrir a porta hoje, talvez tomando uma atitude que não vai agradar a alguns, mas não importa, o que importa é agradar a Deus. Se você agradar a Deus, você vai ser coroado ou premiado, porque Jesus virá e Ele quer te ver na fileira dos salvos, daqueles que estão contados para receber a coroa da vida eterna. Portanto, meu prezado irmão e amigo, Jesus, Ele sempre enfatizou
e ele sempre procurou, na hora de falar do reino, ele colocar a verdade às claras, para que ninguém se engane, porque aquelas 10 virgens, 5 caminharam, e 5 caminharam de forma correta, prudente, se preparando, mas 5 não tiveram essa preocupação, não levaram o azeite suficiente, ou não buscaram o conhecimento suficiente. Por isso é que disse Jesus numa outra ocasião, lá no capítulo 7 de Mateus, e o versículo 21 até o 23, quando ele diz que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, disse Jesus, muitos dirão, em teu nome, Senhor, nós fizemos, nós falamos, e Jesus dirá, então, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, ou você que não se preparou, ou você que tem a lâmpada na mão, que tem a palavra, mas não se preparou adequadamente. Nesta manhã, Jesus te convida para você não ser somente chamado, mas escolhido. Escolhido para alcançar a vida eterna. E para aqueles que vencerem, tem a promessa de Deus muito clara. E eu quero concluir com esse texto, que você possa gravar esse texto, para que você possa pensar nele, lá em Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2, quando diz assim, porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem iniquidade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor. Não é o pastor Ivaldo, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não ficará nem raiz, nem ramo. Mas preste atenção agora, nesse texto, que é o verso 2, a promessa do Senhor, para você que está se preparando, na verdade para ser o escolhido de Deus, não somente chamado, diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trará debaixo das suas asas salvação, e vocês sairão e crescerão como bezerro no cevadouro. Ou seja, para vós que temeis o meu nome. E diz o salmista que temer a Deus é garantia de que você está não somente confortável com o chamado, mas está se preparando, porque ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e ele dá entendimento para todos aqueles que lhe obedecem. E nesta manhã, você está sendo desafiado, não pelo pastor Ivaldo, simples que não há nada, mas pelo Espírito Santo, para que você possa temer ao Senhor e obedecer a sua palavra, para que este preparo seja para que Deus seja glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe.